Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Eu estou fazendo esse vídeo para a gente encerrar o PET 2, né? O Plano de Estudos Tutorados 2. Então, nesse vídeo, eu vou estar repassando com vocês a terceira e a quarta semana, né? As folhas da terceira e da quarta semana, as atividades para a gente encerrar o PET 2 e já se preparar para o PET 3. Eu vou repassar com vocês essas folhas e não tem mistério nenhum, tá? Se quem fez, bacana, quem não fez, acompanhe, faça, que é sem mistério. Ok? Vamos lá? Página 103 do PET. Na página 103 tem um texto aí que fala assim, ele chama lá em cima, fique por dentro de conceitos. Começa falando o conceito de elite, né? Grupo privilegiado, minoritário, composto por aqueles que são vistos por alguns como superiores, por possuírem algum poder econômico e ou domínio social. E depois fala também de civilização, conjunto de aspectos peculiares da vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma religião, de um país ou de uma sociedade. E logo em seguida tem duas figuras, né, que remetem à Constituição de 1824, que a gente já tinha falado um pouco nos vídeos anteriores. E aí começa um texto falando a respeito da monarquia brasileira. O que basicamente esse texto, que começa na página 103, vai falar? Vai falar daquela questão que eu já tinha falado para vocês, do Brasil ter se tornado uma flor exótica na América. Como assim uma flor exótica? Todos os países da América do Sul, eles evoluíram para uma república. Eles eram dominados, né? Também o domínio ibérico, ou seja, a maioria foi colonizado pela Espanha, né? E logo após a independência se tornaram repúblicas. O único país que virou monarquia foi o Brasil. Então o Brasil foi, de certa forma, exótico ao resto da América. O Brasil era o único império, o único país que tinha um rei, um imperador. Né? Isso era uma coisa exótica. Aí, passando para a página 104, o texto continua falando dessa posição do Brasil. Né? E aí você vai ver no texto, que o texto inclusive cita que isso foi muito importante para o Brasil não se desmembrar. Senão o Brasil ia se partir em vários países. Né? A presença do imperador aqui, do Brasil ter se tornado um império, foi fundamental para que o Brasil não se desmembrasse. Mas também, ao mesmo tempo, o Brasil continuou ligado à Europa, né? Porque acabava tendo aqui uma figura real, um imperador, um modelo de governo europeu. O Brasil continuou ligado à Europa e acabou criando uma distância muito grande para os seus irmãos latinos. Tanto que até hoje, quando a gente fala assim, o Brasil é um país latino, tem muita gente que assusta, né? O Brasil é um país latino? O Brasil se furtou dessa posição de latino, né? Por muito tempo, desde o momento das independências. Então é um texto bacana, você dá uma lidinha aí na página 103 e 104, né? Chegamos na página 105, que é um texto sobre a Constituição de 1824. A gente já tinha conversado um pouco sobre essa primeira Constituição. A Constituição feita por Dom Pedro I, no qual Dom Pedro I cria aquele famoso poder moderador, onde ele podia tudo. Né? Um poder que ele podia mandar em todo mundo. Era uma Constituição meio exótica, né? Vale falar que é uma Constituição que previa a escravidão, né? A escravidão permanecia com a Constituição. Era uma Constituição onde favorecia excepcionalmente as pessoas mais ricas. Só os mais ricos podiam candidatar, só os mais ricos podiam votar. Né? Era uma Constituição que retirava muita gente do papel de cidadão, muita gente do papel de eleitor. Né? Então era uma Constituição que segregava muito o país. É isso que fala esse textozinho da página 105. Você dá uma lidazinha nesse textozinho. Se quem não leu já devia ter lido, lê tranquilamente isso aí, né? Sem mistério. Você chega lá nas atividades da página 106. Gente, as atividades da página 106, a resposta está no texto. É simplesmente interpretação de texto. Eu vou dar um exemplo para vocês, não vou responder tudo, porque, sinceramente, é só vocês procurarem no texto, né? Aí vamos lá. Isso aqui está de acordo com o que vocês conseguem fazer
com tranquilidade há muitos anos. Então vamos lá responder a primeira, tá? As outras vocês vão atrás. 1. Qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? Aí você volta lá no texto, óbvio, e tá lá, ó, no primeiro parágrafo. Divisão do poder político, incluído o moderador, cuja finalidade, e aí vem a resposta. Segundo seus defensores, era zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes, mas, na prática, era um instrumento para permitir que o imperador interferisse nos outros poderes. Tá aí a resposta. É copiar lá no lugar da resposta. E assim, todas as outras perguntas, a resposta está no texto. Procurar e responder aí, sem mistério. Falou? Sem sofrimento. Quarta semana. A quarta semana começa lá na página 108, né? Tem mais um por dentro dos conceitos. E aí tem de novo dois conceitozinhos lá em cima, de regência, de república, né? Conceitos importantes para quem não sabe, né? Tem muita gente que não sabe, preste atenção. E aí fala lá o textozinho do período da regência à república, né? Fala sobre o período regencial, que foi inaugurado quando Dom Pedro foi embora. Eu já contei para vocês. Dom Pedro foi embora para lutar pelo trono, deixou o filho dele aqui, né? E aí começou a regência, um período muito tumultuado, porque existia ausência de poder, muitas revoltas, muitas revoluções, né? E aí fala como que começou o segundo reinado, de Dom Pedro II, né? Como que o menino foi tomando pé do poder, e por aí vai. Esse textozinho muito tranquilo. E depois tem uma perguntinha lá, ó. Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Acabei de falar para vocês aí, né? Quem não prestou atenção, volta o vídeo e assiste de novo. Você passando para a página 109, tem várias perguntinhas, olha lá. Todas elas sobre esse texto que a gente conversou agora. O que você entende pela afirmação de ter sido a regência um ensaio republicano, e por aí vai. São 5 perguntas, todas elas respondidas no texto da página 108. Procurar a resposta no texto, né, gente? Vamos lá, interpretação de texto, só procurar a resposta no texto e responder. Não tem mistério nenhum. Bacana? Tem lá no final, para saber mais, dois videozinhos. Quem tem oportunidade, quem tem internet, deve assistir os videozinhos. São videozinhos bacanas, que falam a respeito, principalmente das revoltas regenciais, que são revoltas que mataram muita gente no Brasil, muito diferentes uma das outras, revoltas que ocorreram no Pará, que ocorreram na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Maranhão. São revoltas diferentes por motivos diferentes, mas todas baseadas na ausência de poder central. Lembra, o imperador não existia, né? Ou o imperador era um menino de 5 anos. Então essa ausência de poder vai gerar muito isso. Bacana? Quem puder assiste aí e responde as perguntazinhas. Vamos lá para a página 110. Página 110, tem lá a atividade número 1, uma charge, onde mostra uma criança no trono e várias pessoas em volta, falando justamente desse período regencial, que é o período entre Dom Pedro I ir embora e deixar o filho aqui com 5 anos, e o filho de Dom Pedro II assumiu o trono com 14. Né? Então, é o período entre 1831 até 1840. Esses 9 anos de período regencial, o bicho pega no Brasil. Então, está falando aí sobre o período regencial. E tem umas perguntinhas depois. Perguntinhas, gente, que para vocês é tranquilo. Nenhum mistério de ser respondido. Ó, A1. Analise a charge acima e o texto. Faça uma descrição do que representa a charge. Ô, gente, tá lá a criança de 5 anos com os poderosos tomando conta em volta, o conselheiro e tal.
Gente, o que é a charge? É o Brasil da época, né? É simples, é só vocês olharem aí que vocês conseguem muito bem fazer isso. Dá uma lidinha no texto, né? Responder com tranquilidade. Você passou para a página 111, tem a questão 2. Faça um comentário crítico sobre a cena do século XIX registrada pelo pintor Debré. Gente, é um branco sendo carregado por 2 escravos, com outro escravo com tipo uma sombrinha, né? Os negros descalços, né? Ou seja, é uma cena da escravidão, né? Faça um comentário sobre a cena. Gente, é vocês analisarem aí a cena de escravidão que era comum nas ruas do Brasil. O que você acha dessa cena, né? É fácil de fazer. Bacana? Então, gente, assim finaliza o PET 2. São basicamente atividades de interpretação de texto, não são atividades difíceis, basta você ler o texto e ir respondendo com tranquilidade. Na semana que vem nós vamos começar o PET 3, né? Então, encerra essa semana, finalizando aí em história o PET 2, que é muito tranquilo. Faça as atividades no caderno, não precisa de copiar a pergunta, só coloca o número da página e o número da questão. Bacana? Não está tendo por que sofrer. Então faz as coisas certinhas, porque isso vai ser importante para depois contar como carga horária, para você poder passar de ano. Então não deixa a peteca cair. Falou? Grande abraço, fiquem com Deus. Se precisarem de mim, me procurem no chat do aplicativo, ou então mandem uma mensagem qualquer para mim nas redes sociais que eu respondo para vocês. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, em té.